Esta é a crônica de um projeto de engenharia extrema que literalmente cobrou o preço mais alto. Mergulhamos agora na trajetória de Jessie Combs, uma força da natureza, piloto profissional e estrela de TV que o mundo conheceu como a mulher mais rápida sobre 4 rodas. O cenário é o deserto de Alvord, no Oregon, uma imensidão de sal rachado sobre um sol impiedoso. Ali, um carro movido a turbina de jato corta a paisagem a mais de 840 km por hora. O que se vê é apenas um rastro monumental de poeira branca. Dentro do cockpit, Jessie segura os controles com uma calma sobrenatural. Ela não está apenas pilotando, ela está caçando a história, obcecada em pulverizar um recorde de velocidade que resistia a mais de 4 décadas. Naquele milésimo de segundo, ela vive o ápice de sua existência. Mas, em um piscar de olhos, o sonho se converte em tragédia. Uma falha mecânica minúscula, um impacto devastador e uma vida brilhante interrompida de forma brutal. Nascida em 1980, Jessie não foi uma criança comum. Enquanto outros brincavam, ela crescia saltando penhascos e atravessando rochas com quadriciclos nas Black Hills de Dakota do Sul. O som ambiente da sua infância era o trovão dos motores do encontro de motocicletas de Sturgis. Ela sempre dizia que aquele lugar era o laboratório perfeito, um espaço onde você podia arriscar tudo, quebrar barreiras e sair ilesa. Aquela jovem de sorriso contagiante e energia inesgotável não queria apenas dirigir, ela queria construir. Ela foi para a Wyotech, uma faculdade técnica privada no estado americano do Wyoming, focada em fabricação automotiva personalizada e engenharia de chassis. Jessie não apenas se formou, ela foi a melhor da classe. Seu talento para transformar metal bruto em arte funcional chamou a atenção da mídia quando ela construiu um carro do zero em apenas 6 meses para o prestigiado evento da SEMA. Aos 25 anos, Jessie já era um ícone. Co-apresentou quase uma centena de episódios de séries famosas tanto nos Estados Unidos e que fizeram sucesso no Brasil, como Overhauling de Chip Foose, e substituiu Carrie Byron no lendário Mythbusters, Os Caçadores de Mitos. Mas a vida testou sua fibra em 2007. Um acidente de oficina, causado por uma falha no maquinário, quebrou sua coluna em 2 pontos. O diagnóstico era sombrio: paralisia. Jessie, no entanto, ignorou as estatísticas. Após meses de uma reabilitação excruciante, ela voltou não apenas a andar, mas a fabricar e a correr. Seu espírito era blindado. Ela não tinha paciência para o comum. Por que perder tempo tentando ter as unhas mais compridas do mundo se eu posso ser a mulher mais rápida do planeta? Ela brincava. Em 2013, ela subiu no cockpit do North American Eagle, uma colaboração entre o Canadá e os Estados Unidos com o objetivo de quebrar o recorde de velocidade terrestre, 1.227 km por hora, convertendo um jato Lockheed F-104 Starfighter em um carro supersônico, um projeto que desafiava a lógica. Ela registrou uma média de 641 km por hora, estraçalhando o recorde feminino anterior em quase 150 km por hora de diferença. Mas ela ainda sentia o gosto do quase. O alvo real era o recorde absoluto de Kitty O'Neill, de 825 km por hora, estabelecido em 1976. O North American Eagle era um Frankenstein da engenharia. Ele começou sua vida como um caça Lockheed F-104 Starfighter da década de 50, uma relíquia da Guerra Fria projetada para interceptar bombardeiros em velocidades supersônicas. Uma equipe de engenheiros americanos e canadenses, liderada por Ed Shadow, removeu as asas e instalou um sistema de suspensão e rodas especiais para converter o jato em um carro terrestre. O resultado era um míssil vermelho e preto de 17 metros de comprimento, pesando mais de 7 toneladas. No seu centro, pulsava um motor General Electric com 52 mil cavalos de potência. Com o pós-combustível ligado, a máquina engolia cerca de 340 litros de querosene de aviação por minuto, gerando um rugido ensurdecedor e um empuxo capaz de romper a barreira do som se as condições fossem perfeitas. Pilotar essa fera era uma tarefa hercúlea. A plena potência, o carro percorria 1,6 km em apenas 6 segundos.
O cockpit era uma célula reforçada e claustrofóbica, onde a temperatura subia rapidamente e a vibração era tão intensa que parecia capaz de soltar os dentes do piloto. Manter aquela trajetória reta em um solo de deserto era como tentar equilibrar uma locomotiva em cima de uma linha de costura. Para parar, Jesse dependia de uma sequência coreografada de sistemas, freios aerodinâmicos que se abriam como flaps de avião, paraquedas de frenagem para velocidades extremas e, por fim, freios a disco maciços quando o veículo baixava dos 320 km por hora. Cada tentativa era uma caminhada na corda bamba. Se um componente falhasse, um rolamento de roda, um parafuso da suspensão ou um sensor de pressão, a catástrofe estaria a milésimos de distância. Ela sabia disso. A equipe sabia disso. O automobilismo de recorde de velocidade é a modalidade mais imperdoável da Terra. A linha entre a glória eterna e o desastre total é mais fina que uma lâmina de barbear. Quando as pessoas a chamavam de louca, ela apenas sorria e agradecia o elogio. Ela abraçava o perigo com a determinação de quem prefere a morte ao anonimato da segurança. 27 de agosto de 2019. Este era o dia. Jesse estava com 39 anos e sentia que esta poderia ser sua última grande oportunidade. O cenário era novamente o deserto remoto de Alvord. A equipe responsável pelo projeto havia preparado o carro com uma precisão cirúrgica. O céu estava limpo, o calor era seco e uma pista de 21 quilômetros de extensão estava demarcada no leito do lago seco. Espaço suficiente, ou quase isso, para acelerar além dos 800 km por hora e tentar parar com segurança. Segundo seu namorado e mecânico de confiança, Terry Madden, Jesse acordou com um despertador no celular que ela mesma programou com a frase "Vamos fazer história". Ela transbordava confiança e sorrisos enquanto vestia seu equipamento anti-chamas, ajustava o capacete e se amarrava ao assento daquele caça sem asas. Jesse estava pronta para o tudo ou nada. Ela acionou a turbina, o deserto tremeu e o North American Eagle disparou em direção ao horizonte, transformando-se em um ponto de luz e poeira. O deserto de Alvord, no Oregon, emanava um silêncio tenso. A equipe estava inquieta. Durante os testes, pequenos problemas mecânicos, os chamados gremlins, insistiam em aparecer. Mas a determinação de Jesse era inabalável. Ela não estava ali apenas para correr, ela estava ali para fazer história. Naquela tarde de agosto, ela tomou uma decisão definitiva. Faria uma única e grande aceleração para cravar o recorde mundial e então se aposentaria do deserto no auge de sua carreira. Às 16 horas, ela foi ajustada ao cockpit estreito daquela fera de metal. Era o início de sua última jornada. O motor a jato começou com um silvo agudo, subindo de tom até se transformar em um rugido de trovão quando o afterburner, pós-combustor, foi acionado. O carro disparou como um míssil, expelindo um calor brutal e nuvens de exaustão, ganhando velocidade sob a planície branca e rachada. Os marcos de velocidade passavam como borrões, 160, 320, 480 km por hora. Em instantes, Jesse entrou em um domínio físico que poucos humanos experimentaram. O deserto se tornou uma linha indistinguível enquanto o jato devorava o percurso. Com as mãos firmes no manche e os instintos aguçados, ela mantinha o controle total, mesmo sob a pressão feroz da aceleração. Os observadores em terra assistiam em choque enquanto os sistemas de GPS registravam números absurdos. Ela ultrapassou a marca de Kit O'Neill, que durava 46 anos. O veículo atingiu um pico impressionante de 841,338 km por hora antes que a pista terminasse. Naquele milésimo de segundo, ela era oficialmente a mulher mais rápida da face da Terra. Mas o triunfo e a tragédia estavam prestes a colidir. No exato momento em que ela acionou os paraquedas para iniciar a desaceleração, algo deu terrivelmente errado. Investigações posteriores revelaram que a uma velocidade extrema de aproximadamente 885 km por hora, a roda dianteira falhou. As evidências sugerem que a roda atingiu um objeto rígido no chão do deserto,
talvez uma pequena rocha ou um sulco imperceptível. Nessas velocidades, o que seria um incidente banal torna-se catastrófico. A roda dianteira se desintegrou e a suspensão colapsou instantaneamente. Em um piscar de olhos, o carro passou de uma flecha controlada a um destroço ingovernável. Destroços da roda perfuraram a parte inferior do veículo, rompendo sistemas críticos. O North American Eagle guinou e começou a capotar violentamente, transformando-se em uma bola de poeira, metal e chamas. A gaiola de proteção tentou conter o impacto, mas as forças G eram inimagináveis. Terry Madden, o primeiro a chegar, encontrou uma cena de devastação total. Ela morreu no impacto, vítima de um trauma craniano severo, antes mesmo que o incêndio consumisse o que restou da máquina. A notícia da morte de Jessie enviou ondas de choque por toda a comunidade automobilística. Aquela mulher vibrante e talentosa, que quebrou barreiras em um mundo dominado por homens, partiu em um instante de pura audácia. Em junho de 2020, o Guinness World Records certificou oficialmente sua marca. Jessie realizou seu sonho, mas o preço foi o mais alto possível. Hoje, seu legado vive através de uma fundação que leva seu nome, incentivando novas gerações de mulheres a serem mecânicas, soldadoras e pilotos. Como ela mesma escreveu, as pessoas dizem que sou louca. Eu digo, obrigada. Ela aceitou o risco para alcançar o histórico. Ela não foi apenas uma piloto, foi uma pioneira que provou que a coragem não tem gênero. A história de Jessie Combs nos deixa com uma reflexão profunda sobre os limites da paixão humana. O que você acha? O sacrifício dela valeu a entrada definitiva para os livros de história? Ela deve ser lembrada como uma heroína que desafiou o impossível ou como um aviso sobre os perigos da obsessão pela velocidade. Deixe seu pensamento aqui nos comentários. Se essa história de coragem e tragédia mexeu com você, esmague o botão do like, inscreva-se no canal e ative o sininho para mais mergulhos profundos nas lendas que arriscaram tudo. Obrigado por assistir até aqui. Continuem buscando seus sonhos, continuem desafiando seus próprios limites. Para mais conteúdos como este, clique no próximo vídeo que está aparecendo na sua tela agora.